Olá você, um grande abraço. Aqui Chalegre Filho, este grãozinho de areia. Vamos meditar. A meditação de hoje, ela é longa, mas é importante. Então, tire um tempo, ouça com atenção, medite e peça ao Espírito Santo de Deus para colocar no seu coração tudo que vamos falar aqui, para que você tenha poder para praticar aquilo que você vai ouvir nesta meditação. Shalom Aleichem, paz seja com você. O fruto do Espírito, isso mesmo, o fruto do Espírito é uma seleção de virtudes produzidas pelo Espírito Santo na vida daqueles que foram feitos novas criaturas. Esse fruto resulta em uma conduta de vida íntegra e de acordo com a vontade de Deus. O fruto do Espírito Santo é descrito pelo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Antes de falarmos sobre o fruto do Espírito, precisamos saber que nos versículos anteriores, em Gálatas 5, 19 a 21, o apóstolo Paulo falou sobre os perigos das obras da carne. Essas obras são uma seleção de práticas pecaminosas decorrentes da natureza decaída do homem. O fruto do Espírito é mencionado dentro de um capítulo onde Paulo faz uma exposição acerca da liberdade que há em Cristo. Ele fornece uma contraposição com as restrições impostas pelo legalismo que estava sendo pregado na comunidade cristã da Galácia. Além disso, o apóstolo enfatizou que o jugo da lei não é capaz de fazer com que alguém viva de acordo com a vontade de Deus, mas que somente através do Espírito Santo o homem é capacitado a viver uma vida que agrada ao Senhor. O pano de fundo dos ensinos desse capítulo é a intensa luta entre a carne e o Espírito. O Espírito abomina os desejos da carne, e a carne, por sua vez, rejeita as coisas em que o Espírito nos conduz. Assim, o fruto do Espírito é o bem que nos faz vencer o mal. É o resultado natural de uma nova vida, uma vida regenerada, uma vida que reflete o novo nascimento, a vida no Espírito. Também é importante não confundir o fruto do Espírito com os dons especiais que o Espírito Santo concede a algumas pessoas e que devem ser utilizados a serviço da Igreja do Senhor. O fruto do Espírito é um conjunto de capacitações que todos os redimidos recebem. Porque fruto do Espírito é algo fantástico. E você pode perguntar, mas por que fruto e não frutos do Espírito? É interessante notar que quando o apóstolo fala dessas capacitações, ele utiliza o singular, fruto do Espírito, ao invés do plural, frutos do Espírito. Já quando ele escreve sobre as práticas pecaminosas, ele utiliza o plural, as obras da carne. Muitas especulações já foram feitas na tentativa de explicar o porquê disto. A melhor de todas defende que isso acontece porque, diferentemente das obras da carne, o fruto do Espírito é uma unidade. Isso significa que todas as capacitações pertencem a um único fruto. Não somos nós que produzimos esse fruto, mas o Espírito Santo que o produz em nós. Ele assim o faz de um modo em que uma virtude está diretamente ligada à outra. Portanto, essas virtudes são indivisíveis e juntas formam o fruto. Pense em cada virtude como sendo gomos de um mesmo fruto. Também facilita o nosso entendimento quando conseguimos entender que o amor é a base de todas as outras virtudes citadas. Se não houver amor, é impossível que se tenha verdadeira alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Podemos dizer que o fruto do Espírito é o amor, seguido necessariamente pelas outras 8 preciosas virtudes que o texto cita. A descrição do fruto do Espírito. Como já dissemos, imediatamente após descrever as obras da carne, o apóstolo Paulo descreveu o fruto do Espírito. O apóstolo apresentou a seguinte relação representativa como sendo fruto do Espírito. E ele começa na base, na estrutura principal, o amor. A base, aquilo que vai colocar todo o restante como estrutura de um todo. O amor é a base para todas as outras virtudes. Lá no mesmo capítulo 5 de Gálatas, Paulo já havia enfatizado a importância e necessidade do amor na vida dos verdadeiros cristãos. Ele fala isso em Gálatas 5, 6 e 13. Paulo não foi o único a enfatizar a prioridade do amor na vida dos santos. O apóstolo João escreveu que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4, 8. O apóstolo Pedro também ressaltou esse princípio em sua primeira epístola, 1 Pedro 4, verso 8. Claro que tudo isto reflete o ensino do próprio Jesus, onde ele pessoalmente ensinou que seus discípulos seriam conhecidos pelo amor demonstrado. Está lá em João 13, 34 e 35. A alegria é uma consequência direta do amor. As pessoas que amam e se sentem amadas, elas são alegres. Você pode ver que elas sempre estampam um sorriso e sempre estão de bem com a vida. A alegria é consequência direta do amor. Essa não é uma alegria superficial, não, nem mesmo significa a ausência de aflições ou dificuldades. Essa alegria é aquela que o apóstolo Pedro escreveu dizendo que é inefável e gloriosa, indizível, você não consegue mensurar. Está lá em 1 Pedro 1,8. Essa alegria também é a mesma que o apóstolo Paulo sentia ao dizer: entristecidos, mas sempre alegres. 2 Coríntios 6,10. A alegria produzida pelo Espírito Santo em nós faz com que nos alegremos mesmo diante da dor, pois somos capazes de compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Paz. No livro de Salmos aprendemos que aquele que ama a lei de Deus possui grande paz. Salmos 119, verso 165. Resultante do amor, essa paz é a marca de um coração sereno. Ela é uma tranquilidade experimentada verdadeiramente apenas por aqueles que são justificados mediante a fé, como está em Romanos capítulo 5, verso 1. Quando alcançamos essa paz, inevitavelmente desejamos compartilhá-la, para que outros também a tenham. Pela cruz de Cristo é que hoje temos a genuína paz. E Cristo disse, não é? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Longanimidade. A longanimidade é a paciência característica de quem foi regenerado, que nos preserva das típicas explosões de ira tão comuns nas obras da carne. A paciência, como fruto do Espírito Santo, é fundamentada na confiança de que Deus cumprirá suas promessas. Essa certeza não nos deixa cair em desespero. Benignidade. Sabemos que nosso Deus manifesta a benignidade, Romanos 2,4, Salmos 136, verso 1. No ministério do Senhor Jesus Cristo, narrado nos Evangelhos, podemos claramente perceber tamanha benignidade demonstrada por Ele para com todos os pecadores. E são muitos os textos, você pode ler os Evangelhos.
diretamente resultante do amor, somos aconselhados a demonstrar benignidade. Isso significa que não devemos causar dor a ninguém. Nunca devemos causar dor a ninguém. Bondade. A bondade pode ser traduzida como a generosidade presente no coração e expressa nas ações daqueles que são guiados pelo Espírito. É a excelência moral e espiritual produzida pelo Espírito Santo em nós que nos capacita a zelar pela verdade e pelo que é correto. Essa bondade nos leva a rejeitar tudo o que é mau e perverso. Fidelidade. A fidelidade, em algumas traduções, aparece traduzida como fé. Essa também é uma tradução correta do termo grego utilizado, porém, devido à clara relação com a bondade e a benignidade citadas anteriormente, a tradução que mais se encaixa ao contexto é fidelidade ou lealdade. Analisando a própria epístola aos Gálatas, podemos perceber que faltava lealdade a muitos membros daquela comunidade cristã, não só para com Paulo, mas para com o próprio Evangelho. Assim, fidelidade como fruto do Espírito não apenas se resume à lealdade para com os homens, mas principalmente para com Deus e a sua vontade. Mansidão. A mansidão é o oposto da agressividade, da raiva, da violência. Sermos gentis uns para com os outros revela o fruto do Espírito em nós e nos faz sentir muito melhor. Sim, porque aí nós sentimos que somos imitadores de Cristo. Domínio próprio. O fruto do Espírito pode ser visto na relação que alguém tem consigo mesmo. O domínio próprio também pode ser traduzido como temperança. No sentido original, o termo grego descreve a capacidade de uma pessoa conter-se a si mesma. Exercendo o domínio próprio, submetemos todas as nossas vontades à obediência a Cristo. Não excedemos, não ultrapassamos o sinal vermelho. O fruto do Espírito na vida cristã. No entanto, cabe a nós, agora, vivermos na prática o que somos em princípio. Se nossa carne foi crucificada com Cristo, então agora vivemos no Espírito. Se o Espírito é a fonte de nossas vidas, se é Ele quem nos capacita a vivermos em retidão, então devemos entregar completamente nossos passos a Ele. Por isso, o apóstolo Paulo escreve: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5:25. Se somos verdadeiramente seguidores de Cristo, necessariamente devemos viver de uma maneira compatível à nossa fé. A vida cristã deve ser completamente dependente do poder que o Espírito Santo nos concede de mortificar as paixões e desejos carnais, revelando em nossa conduta os efeitos da cruz de Cristo. Como servos do Senhor, a primeira coisa que deve ser notada em nosso modo de viver é o fruto do Espírito. Se olharmos para a nossa própria vida e não enxergarmos o fruto do Espírito nela, então pode ser que nossas raízes não estejam no Calvário. Que Deus abençoe você e a mim também, que possamos ter em nós o fruto do Espírito, porque é o Espírito Santo que coloca esses frutos, ou esse fruto, com esses gomos em nossa vida. Que Deus abençoe você, seja muito feliz. Lembre-se, Deus é bom o tempo todo. E é verdade, viu? O tempo todo, Deus é bom. O Senhor derrama sobre nós chuvas de bênçãos, e nós podemos beber água limpa da própria fonte. Que Deus seja com você. Shalom.